Fala galera, eu sou o Daniel Sarag, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Toca da Kibe, dessa vez trazendo mais uma tag muito antiga. O Luiz havia pedido para poder fazer algumas tags baseadas em alguns animes, que seriam algumas ideias que ele tinha feito, que ele tinha pegado por aí, para poder acabar me ajudando com o conteúdo pro canal. E necessariamente, algumas dessas tags eu acabei chegando a fazer na época. O problema é que algumas pelo menos, né, eu acabei simplesmente não fazendo na época, não lembro porquê. Eu cheguei a fazer uma lista delas, chegando a responder essas perguntas, e eu nunca fiz depois. E então eu decidi acabar trazendo elas agora, né? Mas começar o vídeo, desce um pouco até lá na opção de inscrever-se, estamos acima de 3 mil inscritos. E se você quiser poder apoiar o canal, só vindo a opção de Seja Membro que tem aqui embaixo, e se tornar membro do classe S. Não é obrigatório e toda ajuda é bem-vinda. Bora lá. It's now or never. Uma das coisas que eu gostaria de mencionar logo de cara é o seguinte: apesar de ter sido marcado como 100 perguntas de animes, por algum motivo não foram feitas 100 perguntas, ou pelo menos eu não consegui pegar 100 perguntas, eu consegui pegar no máximo 99, mas eu vou tentar pelo menos responder elas de uma forma rápida e concisa. Por quê? Porque são 100 perguntas, pelo amor de Deus, né? Esse vídeo não pode ter 200 anos de vida, né? Bom, então, chega de enrolação e bora lá pra primeira pergunta. Primeira pergunta: qual o anime favorito? Suzumiya Haruhi no Yutsu, não tem nem o que falar. Contexto de lógica, no contexto de enredo, no contexto de mensagens, profundidade de personagens, tudo em Suzumiya é algo que, na minha opinião, é incrível e genial. Então, por mais que eu consiga entender que tem muita coisa em Suzumiya que dá lá os seus problemas, pra muita gente conseguir gostar, ainda é o meu anime favorito até hoje. Segundo, qual anime mais detesta? Bom, na época, eu tinha colocado entre Queen's Blade e Manyu Hikensho, e até hoje eu acho que eu não mudei muito a minha opinião. Por mais que tenha alguns animes que eu de fato não goste muito de falar sobre ele, ou necessariamente eu não goste muito do que ele acaba trazendo, ainda assim eu não tenho muita moral para poder falar sobre esses animes. 3. Qual anime você não viu por preconceito? No caso eu coloquei Goblin Slayer originalmente, mas também eu posso já incluir também Kaifuku, porque ambos sofrem do mesmo problema, que necessariamente já começa com uma cena de estupro. Basicamente, só por causa desse momento, eu já meio que não tive muito interesse com Goblin Slayer. Quando eu fui começar a pesquisar mais coisas, eu consegui perceber que ele tinha muito mais problemas. Com relação a Kaifuku, é um pouco pior, porque inicialmente começou com aquela ideia de que ele envolve contexto de estupro, só que foi piorando mais ainda conforme eu fui vendo quanto escroto é a porcaria do nosso protagonista, e a cada minuto mais que passava eu fui percebendo que a história realmente não tinha muito o que acabar sendo dito. Legal, eu não consigo acabar me prendendo com a história a partir do momento em que a introdução dele conta com estupro, dali pra frente tudo quanto que é coisa que vai ter que rolar tem que rolar sexo, ou seja, é puramente um rentão fudido do caralho que envolve estupro, porque foda-se, e necessariamente nosso protagonista é um merda. Mas ao mesmo tempo tem certos personagens que eu acabaria até me interessando um pouco, e eu sei disso. Por exemplo, a Setsuna. Eu gostei muito do visual dela, eu achei ela que pode ser bem interessante. O que meio que me irritou é que logo na sinopse sobre a informação sobre ela, já tem marcado que ela também tem uma cena de sexo. Porque foda-se, né? Todo mundo naquela porra daquele anime tem que passar, o protagonista tem que passar linguiça. 4. Que anime você adiou por preconceito, mas depois de ver gostou? Olha, eu posso colocar pelo menos uns 3 animes nessa lista. O primeiro, com certeza, principal mesmo, é o que já estava desde o início, que é Tate no Yusha no Nariagari. Porque necessariamente a ideia que haviam falado sobre Tate no Yusha era sobre aquela falsa acusação de estupro do Naofumi, da Mine com o Naofumi. Eu lembrava que falavam que era falsa a acusação de estupro, mas que necessariamente eu fiquei meio na dúvida do quão falso acabou sendo esse negócio. Até que de repente eu fui dar uma olhada no próprio anime e eu percebi que de fato não tem cena alguma. E depois a gente acaba vendo um pouco mais do desenvolvimento do próprio Naofumi, e eu tenho que dizer que eu até gostei um pouco do que acabou surgindo. E depois até mesmo consegue se tornar mais interessante ainda a história com a introdução da Raphtalia. Mas eu posso incluir 2 animes também nessa lista, que são Gotobun Second Season e Kaguya-sama Second Season. Kaguya-sama necessariamente foi um anime que eu não liguei a mínima pra primeira temporada, e eu só terminei de ver por causa que eu achei engraçadinho. Só que depois que me pediram pra poder acabar vendo a segunda temporada, eu admito que a segunda temporada deu uma incluída interessante nos personagens, nas histórias, chegando até mesmo alguns arcos meio dramáticos, por exemplo, o arco do Shigami perto do final da história, ou até mesmo aquele momento referente à própria Kaguya envolvendo o celular dela. E Gotobun entra no mesmo contexto. É um anime que a primeira temporada eu olhei e falei,
E eu particularmente não tava tendo ânimo algum de acabar pegando a segunda temporada. E acabou que até o momento eu não cheguei a terminar a segunda temporada de Gotobun, mas o que eu já estou vendo até o momento tá bem interessante. Já passou o arco da falsa Itsuki, mas até esse ponto a história tá bem interessante, tá bem legal, tá bem desenvolvida e tá com um drama até que bem chamativo, um pouco, entendendo um pouco melhor os fãs de Gotobun sobre as personagens, e principalmente também entendendo um pouco porque que o pessoal ficou puto com aquele final merda, né? 5. Que anime você esperava gostar, mas acabou decepcionando? Na época eu tinha colocado Kaguya-sama Love is War, porque de fato a primeira temporada não me chamou muita atenção. Mas atualmente eu acabei alterando para Heion Sedai no Ida Tentachi. Por mais que eu possa, de fato, conseguir até continuar vendo o que vai daí pra frente, me vê a tendência de que vão ser interessantes pelo contexto de luta, por causa que as lutas vão ficar legais, animadas. Mas é só. 6. Que anime fica a perder fãs pelo visual, traços? Na época eu tinha colocado Imo e eu imagino que até hoje isso deve rolar um pouco. E eu de fato concordo com isso, mas eu poderia talvez incluir também Eizouken. Só que Eizouken ele rola o caso exatamente o oposto. O pessoal quer defender por causa que ele tem um traço merda. Já Imo, o problema não é nem o traço, é mais a animação. 7. Que anime você prometeu ver, mas nunca o fez? Na época eu tinha colocado Yuri, por causa que de fato até aquele momento não tinha feito nenhum react de Yuri. Mais um que eu já comentei com a Camila que algum dia eu acabaria pegando pra poder ver, e até hoje eu não sequer dei um play do primeiro episódio, apesar de eu saber mais ou menos do que se trata o introdução do anime, é Banana Fish. 8. Que mangá merecia urgentemente uma adaptação? Garei. Eu sei que existe Garei Zero, mas Garei Zero, pelo que eu cheguei a ver, não tem nada a ver com a história de Garei mangá. Garei mangá, ele tem uma protagonista que sendo da tal da Misaki, que ela acaba encontrando com um garoto que pode ver espíritos, esse tipo de coisa, e no caso ele meio que acaba se tornando parceiro dela. Enquanto Garei Zero conta a história de uma outra personagem que, pelo que eu me lembre, eu posso estar errado, mas se não estou errado, ela acaba meio que virando a vilã em Garei, no mangá. Uma outra história que eu também acho que poderia incluir como uma boa adaptação que poderia acabar surgindo, não sei se rolaria, porque eu não sei nem se é um mangá japonês ou não, mas um que eu acho que daria uma boa história é Astral Project, que é um mangá que eu peguei muito na cagada, são 4 volumes a história, mas é muito bom, sobre um moleque que ele acaba vendo que descobrindo que a irmã dele, acho que ela morreu, ela cometeu suicídio, não lembro direito o que acontece. E quando ele vai buscar as coisas dela, ele acaba encontrando um CD de jazz que, por algum motivo, quando ele começa a ouvir pela primeira vez, ele acaba sofrendo por uma projeção espiritual. Necessariamente ele acaba saindo do próprio corpo. Então ele tá ouvindo a música, de repente, pum, ele olha assim, ele saiu do próprio corpo. E em meio a isso ele começa a tentar pesquisar um pouco mais sobre o caso, tentar descobrir um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo em relação a isso, para poder saber um pouco mais sobre o que houve nessa questão da morte da irmã dele. Se você não pegou o poder desse mangá, dá uma olhada. Tem na verdade eu encontrei ele vendendo em banca, então tem como você comprar no Brasil também esse mangá. 9. Qual foi a pior adaptação? Puta merda! Pior adaptação é complicado, porque eu acho que tem alguns animes assim que tiveram uma adaptação bem porca mesmo, mas eu ficaria entre Blood Led, e eu sei que vão querer me matar por isso, mas eu não ligo. Neon Genesis Evangelion. Blood Led, ele é um anime que ele acabou saindo corrido num grau que chega a ser absurdo. Você não consegue aproveitar as lutas simplesmente porque as lutas não existem. Poderia muito bem ter 12, 15, 20 pelo menos episódios. Foi reduzido a 10 para poder acabar em aberto e com lutas que necessariamente não existem, por causa que enquanto você pensa que vai rolar a luta, de repente no take seguinte já mostrou a luta do inacabado. E Neon Genesis Evangelion por quê? Eu sei que muito fã de Evangelion vai ficar muito puto da vida comigo por eu falar isso, mas sinceramente, o anime, ele adaptou o mangá de uma forma tão porca e tão absurdamente horrorosa que eu não entendo muito bem o porquê que o pessoal defende essa porra até hoje. Tem personagem do mangá que não aparece, e não é personagem aleatório, extra, que nem uma porra de um coadjuvante qualquer. Não, é uma porra de uma piloto de unidade de Evangelion. A porcaria da situação da treta lá que rola lá que a Asuka perde o olho, não aparece no anime. Ou até pode aparecer, mas ela não fica com tapa-olho, ela não perde um olho. E o final, por si só, é completamente alterado no mangá para o anime, fazendo aquele final completamente horroroso. Me vem querer falar de falta de recurso
monetário, sendo o quê? O mesmo pessoal maldito e cretino que inventou de querer falar que teve problemas financeiros para poder fazer a porcaria do final daquela droga daquele anime, acabou conseguindo, em pouco tempo depois, fazer 2 filmes. Então você quer me dizer que eles conseguiram grana o suficiente para poder bancar 2 filmes de Evangelion, mas não conseguiram bancar o equivalente a pelo menos 2 episódios? É sério mesmo que você quer me botar na cabeça que o cara não conseguiu acabar fazendo uma adaptação de 26 episódios decente, mas conseguiu fazer 2 filmes. Então assim, desculpa, não tem nada que defenda o porquê caralhos que esse anime foi adaptado desse jeito. E sinceramente eu não dou a mínima se algum fã de Evangelho ver que ele me encheu o saco por causa disso. Eu assisti essa porra desse anime umas 5 vezes quando eu era mais novo. Até hoje eu tenho o problema de conseguir lembrar de alguma coisa que faça qualquer sentido nessa porcaria. Eu posso ver o Rebuild, mas não me peça pra poder ver o clássico de novo. 10. Que anime merecia uma continuação? Eu poderia colocar alguns outros títulos, mas como eu não sei se vão ter continuações ou não, então eu não vou colocar. Como por exemplo, Idirana Nagatoro-san, Slime Tower ST poderia rolar uma segunda temporada de repente, seria legal. Mas eu acho que uma boa forma de... um bom anime que poderia ser colocado uma boa continuação seria D-Frag, ou D-Fragments. É um anime que a adaptação dele foi completamente aleatória e bagunçada pra caramba. Acabou rendendo apenas 12 episódios, e desde então nem sequer sinal de vida desse anime. E eu acho que ele poderia sim render uma coisa um pouco melhor do que só os 2 episódios. 11. Que anime lembra sua adolescência? E infelizmente Bleach. O pior que é verdade. Na verdade Bleach me lembra mais minha adolescência do que Naruto, porque foi uma época assim que eu assistia tanto Naruto quanto Bleach. Só que depois de conhecer Bleach eu meio que acabei largando de mão de ficar seguindo Naruto, porque foi mais ou menos na época assim que tava surgindo os fillers de Naruto, lá do final do clássico pro Shippuden. E aí eu falei, beleza, eu vou focar um pouco mais em Bleach. Se bem que na época eu gostava, né? Sei lá, de repente talvez não tenha sido uma memória tão horrorosa assim na época, mas hoje em dia é complicado. 12. Que anime prefere assistir sozinho? Kisses, com certeza. Convenhamos, né? Tem algumas cenas de Kisses que você se pergunta o quanto que aquilo tá tentando ser um ecchi, quanto que aquilo tá tentando evitar de virar um hentai. Eu acho que não é bem um anime assim que fica muito fácil de você conseguir falar, não, eu vou assistir com os colegas. É meio difícil. 13. Que anime prefere assistir acompanhar? Babylon. Porque eu acho que a ideia de você pegar um anime psicológico como Babylon é legal você conseguir, pelo menos conseguir mostrar um pouco mais do ponto de vista do que você está tendo, até mesmo ter essas discussões básicas. Eu acho que muita gente que assistiu muita série de mistério, assim, de coisa, desse tipo de coisa, por exemplo, na época de Lost mesmo, quando achavam que Lost ia dar alguma coisa, conseguia ter essas conversas sobre, mano, mas o que você acha que pode ter sido isso? Ah, eu não sei, será que tem a ver com aquilo? Ah, não sei, fica nisso no Lost. Você poder dialogar com a outra pessoa para poder ver quais serão as opiniões dela. Isso é bem legal, principalmente por causa que Babylon é um anime assim que eu começando a conversar com a Camila, eu consegui mostrar para ela uns pontos de vista sobre a história de Babylon e ela mesmo conseguia falar um pouco mais do que ela tinha achado também da história de Babylon. Mas não é o único caso, eu acho que o principal mesmo que eu poderia falar só é esse mesmo. 14. Qual o seu anime mais assistido? Qualquer um mais bobo. Esse anime de comédia, mano, eu assisto muito anime de comédia, mas tipo, muito. E quando eu digo muito, é muito. Ah, mas ele tá falando qual anime mais assistido. Então, exatamente isso. Quando eu não quero pegar um anime novo, às vezes eu acabo pegando um anime que eu já tenho assistido. Então muitas vezes eu acabei pegando algum anime de comédia, assim, puramente aleatório, mais de uma vez. Já fiz isso com o Tejina Senpai, já fiz isso com o Uzaki, com o Nagatoro, com o Konosuba. Por quê? Porque eu olho assim e falo, mano, eu não tô afim de pegar um anime novo porque tá meio tarde, tô querendo só pegar alguma coisa pra poder passar o tempo, não tô querendo ver vídeo no YouTube, então fazer o quê? Vou pegar pra poder ver um anime de novo. E muitas vezes eu acabo fazendo isso com animes de comédia. 15. Qual foi o primeiro anime que você viu? Cavaleiros do Zodíaco. E na época que eu me lembro de assistir Saint Seiya, eu era bem criança mesmo, eu ainda assistia na época da Manchete. E na mesma época eu acho que passava também Shurato, mas eu não me lembro de absolutamente nada de Shurato. Eu acho que eu até gostava, mas não cheguei a ver tanto quanto Cavaleiros. Ainda assim, o que tá mais impregnado na minha cabeça mesmo é Saint Seiya. 16. Qual anime com melhores OVAs? Fairy Tail. Cara, não tem nada mais absurdamente genial do que os OVAs de Fairy Tail. Primeiro que são baseados em omakes do mangá, especiais do mangá. E segundo, porque muitos deles são absurdamente hilários. Todos os OVAs de Fairy Tail são simplesmente impagáveis. Tem uma outra ceninha assim um pouco mais tranquila? Tem. Mas grande parte, praticamente grande parte dos negócios são simplesmente impagáveis. 17. Qual anime perdeu a qualidade com o avançar dos episódios?
Eu acho que alguns deles eu poderia acabar mencionando, mas os principais mesmo que eu posso falar é Bleach e Naruto. Bleach, na verdade, ele nunca teve muita qualidade, mas ele pelo menos tentava ser alguma coisa lógica. Só que com o tempo ele foi começando a perder a pouca lógica que ele tinha e foi se desgastando e se transformando em alguma coisa que até hoje eu não sei nem o que queria fazer. Enquanto o Naruto, ele teve um pouco de lógica durante boa parte da história. O problema é que a decaída foi tão absurda de uma hora para outra que chega a ser muito mais drástica. 18. Qual anime lhe passou mais lições de vida? Eu coloquei Tate no Yushi apenas para poder mudar um pouco de Suzumiya, porque provavelmente foi de Suzumiya também. Porque são dois animes assim que não são bem lições de vida necessariamente, mas são formas de você poder interpretar e ver como que você trata a sua própria vida. Tate no Yushi mostra muito a ideia de que você pode ser uma pessoa boa cercado de pessoas ruins, mas você não pode se deixar levar por causa disso. Enquanto Suzumiya, ele tem uma mensagem que é muito bonita e importante que é colocada, que é a ideia da própria Suzumiya no contexto sobre os aliens, espécies, esse tipo de coisa. Só para resumir bastante, o que eu posso dizer é o que? A Suzumiya, ela não acredita necessariamente na existência de seres especiais como aliens, éscaros ou coisas completamente fantasiosas. Ela não acredita nisso. Só que então por que ela fala aquilo lá do início? Por causa que ela quer poder dizer que ela teve uma vida especial, uma vida diferente de todo mundo. E por culpa disso que ela acaba querendo encontrar seres especiais. Por causa que aí ela poderia estar perto de alguém que é especial, alguém que é diferente, e nisso tornaria ela também alguém próxima de alguém diferente, ou pelo menos alguém diferente também. 19. Qual o melhor anime baseado em jogos? Danganronpa The Animation. Com certeza. Cara, eu acho que eu vi muitos poucos animes assim baseados em jogos, como School Days, Dragon Quest, ou até mesmo algumas animações de Final Fantasy. Mas com certeza, um dos melhores, ou provavelmente o melhor mesmo, é Danganronpa. Porque ele consegue te prender de um jeito muito absurdo. E mesmo você já sabendo como que é a resolução de tudo no anime, por causa que o anime já te mostra, o jogo não perde a graça. Só que eu sugiro muito que você acabe pegando primeiro o anime, porque o anime você pode pegar os spoilers, não tem problema. Você pode pegar as informações e depois no jogo você tem spoiler do que acontece, como que acontece o negócio, tudo bem, acontece, ou que bosta. Só que pelo menos no jogo, você vai acabar recebendo a informação antes, mas você ainda vai precisar resolver as informações durante o jogo. 20. Que anime lhe fez mais chorar? Caralho, esse é complicado, mas eu provavelmente vou dizer Fairy Tail. One Piece é outro anime que também me fez chorar mais ou menos. E o outro que eu poderia falar é Anohana. São 3 animes assim que de fato foram bem tristes, assim, que tiveram uns momentos bem tristes. Anohana é a cena das cartas, que foi, mano. De One Piece é o final do arco Enies Lobby. De Fairy Tail é a conclusão da luta de Tártaro. Aí eu posso falar, porra, mas e Zero no Tsukaima? Você fala pra caramba. Zero no Tsukaima de fato é um anime que tem um momento muito triste, principalmente no final do Futatsuki no Kishi. Essa cena me afeta num grau assim muito absurdo, cara. Se eu pegar agora pra poder ver essa cena de novo, mano, sério, maluco, arrepio desgraçado que dá, mano. É muito tenso. Eu sei o que vai acontecer, eu já sei como é que vai ser o final dessa história toda. Eu já sei tudo que vai rolar depois disso. Eu sei como é que acaba essa temporada, mas ainda assim, só de ver o momento quando começa o clímax dessa cena, mano, para quem não tá entendendo o que eu tô querendo dizer com isso, só saiba de uma coisa, se você chegou a ver Futatsuki no Kishi, é só você pegar as cenas após o casamento do Saito com a Arizu em Futatsuki no Kishi. Brinde e tudo mais, e meio que fazer uma cerimônia de casamento, com 2 flores lá. Acho que é Eclat d'amour. Essa cena, só não entra por causa que ele tá perguntando o que mais lhe fez chorar. Essa cena eu não acabo chorando, mas que dá sério, dá um arrepio, dá muito fodido. Provavelmente a cena que mais me afeta até hoje, em qualquer anime. Pra falar a verdade, a única cena que me afeta mais do que isso é a cena do final do episódio 7 de Babylon. Bom, mas no caso, como vocês devem estar percebendo, o vídeo tá gigante, então o que eu vou estar fazendo? Eu vou dividir essa tag de 100 perguntas em 5 partes. Pra quê? Pra render mais vídeo? É, também, na verdade. Mas é por causa que também eu sei que vocês não vão acabar querendo curtir, vão acabar querendo ver um vídeo de 1 hora. Agora eu vou estar gravando a primeira parte do vídeo. Mais pra frente, eu vou estar gravando a segunda vou estar gravando a segunda parte até a quinta,
sempre dividindo de 20 em 20 perguntas. Vale lembrar que também, como eu acabei falando, eu não tenho a última pergunta. Se vocês quiserem, eu posso deixar a lista das perguntas marcado lá no grupo do Discord, no lugar, para vocês poderem me dar uma ideia do que poderia ser a última pergunta que eu vou estar colocando no último vídeo. E caso o pessoal acabe conseguindo pegar qual foi a pergunta que não acabei falando, vocês deixam nos comentários aí do vídeo, que eu dou uma olhada para poder acabar incluindo também e respondo qual seria a minha resposta para essa pergunta também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá uma olhada também na página parceira do Tenno, parceiro do canal, e o canal Projeto Live Action, que é o canal sobre live actions e doramas. Lembrando também que também você pode dar uma olhada também no canal do Small Geek, que é um amigo meu aí que tem feito alguns vídeos, que tem me ajudado bastante com o conteúdo do canal. No caso, ele tem feito alguns vídeos feito muitas análises sobre Gotobun, vídeos sobre ReZero e algumas animações também, principalmente algumas animações de finais alternativos. Por enquanto, então, galera, falou e até o próximo vídeo.